Oi, bom dia. Tô vendo que a Rê já chegou aqui, então eu vou só dar uma introdução, Rê, sobre o tema da live e o porquê dessa live, e daí eu já te chamo, tá bom? Vou chamar o pessoal aqui, vou mandar um aviãozinho também e chamando o pessoal. Bom dia, Sabrina. Então, essa live é a primeira de uma série de lives até a semana que vem, com o tema transição de carreira. Essas lives são uma preparação para um workshop que vai acontecer entre os dias 14 e 30 de setembro, que vai ser um workshop que a gente vai trabalhar com pessoas que estão em diferentes etapas desse processo de transição, estão no planejamento, pensando, já estão executando essa transição, e vamos trabalhar as nossas forças internas necessárias para realizar aquilo que a gente quer realizar e também entrar em contato com o que a teoria U chama de nosso maior potencial futuro, né? Que é hoje, né, a partir de hoje, das minhas atitudes e ações atuais, qual é esse melhor caminho, né? Esse caminho com maiores potenciais. Né? Então, dentro do processo da teoria U, a gente consegue entrar em contato, né, com essa visão de futuro, com aquilo que está querendo surgir dentro da gente e agir com mais clareza para chegar nesse lugar. Então, esse é o intuito principal do workshop, né? Vamos trabalhar várias formas de entrar em conexão com essa sabedoria, inteligência interna, mas ao mesmo tempo olhar para a realidade, mapear essa realidade externa, né? Então essas lives são, a gente vai trabalhar esse tema, né? Como é que está sendo para essas pessoas passarem, essas convidadas, cada dia uma convidada muito especial, diferente, e como está sendo para elas vivenciar isso, ou como foi vivenciar, dependendo do momento, tá? E só lembrando que daí no dia 8 à noite, às 7 horas da noite, vamos ter um encontro online, ao vivo, que daí eu vou explicar melhor sobre o workshop, sobre a ferramenta, o que é a teoria U, né, quais são os elementos que a gente vai trabalhar ao longo do mês, tá? E quem quiser se inscrever, o link tá ali na bio. Então eu vou chamar aqui a Renata, que é minha convidada especial de hoje. Bom dia, Simone. Uns minutinhos para ela entrar aqui com a gente. Bom dia, Bom Rê. dia, Thalita, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E vocês? Ai, que prazer te ter aqui comigo hoje. Prazer é meu, honra total de ter você, de ser a primeira live aqui, independente de qualquer coisa. Eu quero só trazer como contexto, gente, algo que é muito importante para mim. E eu tô até emocionada, porque eu não foi planejado. A Renata é minha prima, é minha madrinha, e hoje é a primeira live desse projeto que eu tô lançando. Então, e dentro, para quem estuda o Sincronário da Paz, hoje é o primeiro giro do Tzolk'in, que é como se fosse uma nova contagem de tempo, né? Um novo giro na contagem de tempo. E é o dia do dragão magnético, e o dragão, ele traz a energia da família, da nutrição, da mulher, do renascimento. Então, tem uma simbologia muito forte para mim esse dia e ser a Renata, que está aqui comigo hoje. Então, assim, é muito, muito especial mesmo, assim, por tudo Muito, isso. E realmente não foi planejado porque as lives iam começar na segunda, mas por questões, por circunstâncias do universo, tinha que ser, e eu tô muito, muito feliz. eu que fico feliz agora, muito mais. Super obrigada. Então, Rê, é um bate-papo bem tranquilo, tá? Tá? Eu pensei, então, da gente começar falando como se fosse ir buscando a sua trajetória, né? Começar com o ser redentista,
né? A Renata é dentista. Se você quiser falar um pouquinho, né, se apresentar, trazer as suas primeiras palavras também, daí depois eu vou puxando a conversa. Perfeito, perfeito. Eu só me apresentando, bom, acho que as pessoas já me conhecem, a Thalita já me apresentou mais do que eu precisava, mais do que... Enfim, eu sou, por formação universitária, eu sou dentista, exerço a minha profissão há 32 anos. E aí, durante a live, a gente vai contando de um tempo para cá, mais especificamente, de uns 8 anos para cá, eu resolvi migrar de carreira. E me diz um pouco, então, por que dentista? O que te levou a escolher ser dentista? Bom, eu nunca me imaginei dentro de outra profissão. Quer dizer, na realidade, eu tive uma dentista que eu me encantei, né, dentista quando criança, e eu me encantei pela profissão, e até cheguei a ficar meio assim entre fazer arquitetura e odontologia, e depois conversando com algumas pessoas da área de arquitetura, acabei entendendo que o meu caminho era a odontologia por diversos aspectos, porque eu queria ter uma autonomia, porque eu queria aquela coisa de trabalhar em equipe, não era uma coisa assim que me encantava tanto, ficar dentro de um escritório não era uma coisa que me encantava tanto, enfim. E acabei migrando para fazer odontologia e nunca tive dúvida. E sempre gostei muito da minha profissão, muito. Mas e aí, como é que essa migração, então, né? Assim, o que aconteceu ao longo desses 30 anos que te E, levou a então, flertar com outra? eu sempre tive uma história paralela com a gastronomia. Eu sempre gostei de cozinhar. Cozinho desde os 8 anos. Enfim, sempre correndo paralelo. Mas sempre foi um lazer, uma terapia, numa outra caixinha, numa outra caixinha. E quando eu fui fazer faculdade, etc., nem existia faculdade de gastronomia, não existia esse boom que existe hoje, né? E eu fui sempre andando em paralelo, e aí você tinha um evento social, os amigos, a Renata cozinha, a Renata isso, e isso foi acontecendo paralelamente, até que um dia eu falei, eu quero fazer um curso de gastronomia, porque eu quero aprender, eu cozinho de aptidão, mas eu queria aprender as técnicas. E isso fazem 8 anos, eu fui buscar um curso de gastronomia, não um curso numa faculdade, como se fosse um curso técnico numa escola de gastronomia aqui de São Paulo, e fiz 2 anos, e depois fiz mais 1 ano e meio de grupos de estudos e tal, e estava super feliz. Até que uma amiga me convidou para fazer um chá de bebê da irmã dela. E aí eu comecei com alguns contatos, entrei em contato com uma pessoa que tem um grupo de copeiras, garçons, e ela me mandou para esse mundo assim, meio que assim, adorei sua comida, vai. E me apresentou para um monte de clientes e eu comecei a trabalhar com isso, sem nenhum foco assim de transição de carreira, entendeu? Então, não sei se eu posso continuar ou se você quer intervir, você vai falando, tá? Não, assim, é interessante isso, né? Como é algo latente, né? Essa paixão que tá ali, que tá sendo cultivada, né? Você estava falando sobre a sua relação com a gastronomia, né? Uma paixão que tá ali sendo cultivada e que simplesmente explodiu, né? Essa imagem que me veio, assim. Tipo, porque ela te chamou e parece que as coisas foram pop-up, né? Foram aparecendo Meio assim e... meio o universo conspirando para, né? Mas Aham. assim, nada, não tinha nenhum plano de trabalho mesmo, né? De migrar de carreira. E só que Mas deixa eu aí só te fazer uma pergunta ali fala. nesse ponto. Como é que você se sentiu com esse primeiro desafio, quando ela te chamou para o chá de bebê? Porque imagina assim, é uma organização. Não sei se você já tinha organizado alguma coisa assim, com copeira, com uma galera, né? Não, então, eu tinha uma organização assim, durante a faculdade, eu trabalhei em congressos, na área de organização, né, de congresso e tal, não uma organização tão física, mas a organização de contato com professores, da parte científica de congresso, a gente trabalhou um pouco,
E eu sempre, como eu gostei, sempre gostei de receber, de fazer festa, etc., eu tinha esse traquejo. Mas é lógico, você fica super insegura, porque são pessoas, quando você faz para pessoas que você conhece, as pessoas não é que dão um desconto se falha, mas você está mais na sua zona de conforto. Quando você começa a entrar numa área assim, puxa, vão gostar da minha comida? Vai acontecer alguma coisa errada? Qual é o plano B que eu tenho? Então dá uma insegurança. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que se jogar, porque se você não vai, e as coisas não acontecem, entendeu? Então foi mais ou menos isso. Ah, pode ir. Então, e aí é isso. Aí eu comecei nesse ritmo tal, sempre com a odontologia paralela. E o que acontece é o seguinte, assim, a maneira que eu vejo de transição de carreira. Durante esse período que eu comecei a ver que as coisas iam acontecendo, eu fui procurar um curso de Canvas no Sebrae, para poder entender como é que eu podia organizar essa minha área nova de atuação. Eu tenho uma amiga que fez um trabalho, né, de coach e tal, e ela fez uma apresentação bem genérica, e eu participei desse semináriozinho de 2 dias para entender como traçar as metas, o que eu tinha que planejar, então me propor a cada 3 meses fazer um curso de atualização, aonde eu queria chegar. Aonde eu queria chegar foi o mais difícil, porque é uma área assim que abrem muitos leques. Eu poderia abrir um restaurante, eu poderia fazer marmitas, eu poderia, sei lá, trabalhar só em eventos, eu poderia fornecer, enfim, eu poderia fazer o que eu mais gosto, que é fazer jantares pequenos, ir cozinhar. Então tinha muita coisa acontecendo e que eu tinha que descobrir qual era a minha área. E não dá, e em pouco tempo eu descobri que não dá para atuar em várias coisas. A gente tem que escolher alguma e focar. E foi mais ou menos isso que eu fui fazendo. E eu tenho um privilégio, quer dizer, um privilégio, um ônus e um bônus. O fato de eu ser profissional liberal me faz com que eu consiga organizar o meu tempo de acordo com essa atividade paralela. Quer dizer, eu consigo caminhar com as duas, desde que eu não tenha um boom dentro do consultório, nem um boom na gastronomia. Por outro lado, o ônus é a zona de conforto. E eu acho que a gente só migra de carreira mesmo quando a gente tem que sair da zona de conforto. Ou você é mandado embora do seu emprego, ou você tem um acidente, não pode mais trabalhar onde você trabalha, ou você, enfim, alguma coisa acontece pontual para que você solte o cordão umbilical da sua segurança e vá para onde para sua paixão, entendeu? E, bom, você vai me interrompendo, tá, Thalita? Não, tudo bem. E assim, há uns 6 anos atrás, o meu marido, a gente queria ter alguma coisa mais no campo, um lugar para descansar. A gente acabou alugando uma casa numa cidade no sul de Minas, muito pequenininha, e com um potencial assim enorme de negócios, de turismo e etc., que estava despontando para o Brasil. E a gente amou ficar lá e começamos a planejar alguma coisa em função disso. Então, o meu rumo aonde eu quero chegar começou a acender melhor, entendeu? Quer dizer, eu comecei a ver, há 3 anos, a gente conseguiu comprar um sítio. E aí o plano de vida da gente é trabalhar na odontologia até o físico permitir, porque a gente tem uma limitação física, mas eu, em especial, a gente está fazendo um projeto, construindo um chalés para agregar uma experiência de turismo com gastronomia. E aí a minha ideia é, quando isso ficar pronto, aí eu vou ter que romper com a minha segurança e
investir naquilo ali, na divulgação, no trabalho, etc., para que aquilo passe a ser a minha fonte de renda e me sustente, entendeu? Então aí chegou a minha luz. Eu vi que tudo isso que eu estou fazendo, os workshops, etc., vão me dando uma tarimba para eu chegar nesse lugar. Sim, isso é muito legal, né? Porque essa estrutura, você falou né, da necessidade de sair da zona de conforto para conseguir migrar de verdade. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar está te dando muita ferramenta, né? Com Você está certeza. tendo a possibilidade de acessar muitas ferramentas, porque daí na hora que você conseguiu ter o tempo necessário para ver onde você quer chegar, que você falou que isso foi mais difícil, né? Sim. Onde eu realmente quero chegar, então você teve o tempo para conseguir visualizar, porque é uma construção mesmo, né? Conforme a gente vai experimentando a Exato. profissão, a gente vai entendendo, vai realmente, como se fosse, tudo fosse se abrindo, né? As nuvens fossem se dispersando e a gente vai enxergando ali ao fundo realmente onde a gente quer chegar, o que é a gente Exatamente, compartilhar. porque não dá para você assim falar, bom, então, eu queria ter um chalés assim, 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 e servir a minha comida assim, 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 e ficar aqui esperando quando isso vai acontecer. Quer dizer, esse preparo, então, com essa pandemia, algumas coisas deram uma parada, né? Um hiato de 1 ano e meio aí, mas eu já estou retomando alguns cursos online no Sebrae para entender gestão, para entender áreas que eu não domino. Então, eu acho que quando você está dentro de uma empresa e por algum motivo, de uma empresa ou de um trabalho formal, você tem que sair desse mundo, você tem algumas vantagens. Então você tinha um salário constante, você tem benefícios, então você até consegue fazer um pé de meia, mas você também não consegue pensar no que você vai fazer se isso te acontecer, porque muitas vezes você nem tem tempo de pensar nisso. Então, quando você é pego de surpresa, você vai começar a pesquisar o que você poderia fazer com esse pé de meia que você fez e seguir uma outra carreira, enfim. E, por outro lado, o fato de eu ter esse tempo me permite esse preparo, né? Esse pré-preparo, esse mise en place da gastronomia para começar a atuar nessa minha área nova, que é a área que eu desejo, entendeu? Não, e também, assim, me traz uma ideia muito de força de vontade, né? Porque, ao contrário daquilo de ser, pode ser um lugar cômodo, mas não é uma atitude cômoda, né? Porque Sim. você é o ir atrás, né? Então, é justamente, assim, me parece que é como eu vejo a profissão de dentista como um apoio para um sonho, né? Mas eu continuo, Exatamente. estou aqui olhando e seguindo esse caminho do sonho, não abandono ele, não desisto dele, né? Exatamente. Durante meus 9 anos de terapia, eu trabalhei muito isso, assim, de colocar metas possíveis, lógico, tem períodos mais produtivos que você vai mais atrás, tem períodos menos produtivos, mas nunca deixar de investir no paralelo, para não perder isso, entendeu? E acho importante, assim, a gente entender, porque, assim, nada se faz sem vontade, mas também sem apoio financeiro das pessoas, etc. Então, tudo isso tem que ser meio programado. Às vezes vai ter que ser mais lento, às vezes dá para ser mais arrojado, mas e essa zona de conforto que eu falo é bem essa coisa do ligado ao financeiro, porque eu e meu marido, a gente trabalha e dependemos do nosso salário, quer dizer, e a família e a estrutura depende de um ganho. Então, romper com isso impacta bastante várias pessoas, né? Então, tem que ter toda uma combinação entre as pessoas para que o seu sonho não vire pesadelo das pessoas que estão em volta de você, né? E você carrega essas pessoas junto com você, entendeu? Porque tudo tem um risco, né? Então, esse risco também tem que ser calculado. Bom, e se isso não der certo? E se não sei o quê? Tudo isso você tem que pensar, né?
Como é que foi, como é que é, né, a sua relação com a relação da sua família com esse processo de você investir numa nova carreira e tal? É, graças a Deus, assim, tudo funciona muito bem. A Giovana já tem 23 anos, está alçando a carreira dela, está começando na vida dela, é independente. E o Arlindo, ele é muito parceiro. Meu marido é muito parceiro nisso. Ele sempre me deu força. Mas é uma coisa assim, às vezes ele coloca as coisas, às vezes assim, mas você vai fazer isso? Puxa, você não precisa disso, entendeu? Por exemplo, no consultório, um exemplo bem prático. Eu tenho um cliente, um paciente chato, arrogante, mal pagador, todos os defeitos do mundo. Mas eu preciso dele. Porque mesmo chato, arrogante, mal pagador, não sei o quê, é dele que eu vivo, entendeu? Então eu preciso aguentar e preciso saber transformar todo esse mal-estar, essa energia ruim em produção. Tá? Se eu tenho um apoio financeiro da profissão, o que vai acontecer? O cliente chato, arrogante, né, da gastronomia, mal pagador, às vezes meu marido fala assim, o Arlindo fala, mas puxa, você não precisa desse cara, não precisa dessa pessoa para trabalhar, porque você tem o seu dinheiro aqui na odontologia. E não é bem assim. A gente precisa viver todas essas experiências para poder saber como lidar, assim como eu vivi na odontologia, porque eu não vou ter só clientes da gastronomia felizes, vai ter gente reclamando, vai ter, enfim, né? Só um parênteses, eu fui trabalhar na Fórmula 1 2 anos seguidos aqui em São Paulo, na cozinha de uma amiga, que é uma chefe que tem um catering e só atende empresas. E ela falou, você quer dar lá um suporte? Eu falei, não, é tudo que eu quero, vou. É um trabalho insano, insano. A cozinha quente, ela fica a 45 graus, fechada, 10 pessoas lá dentro trabalhando, a vigilância sanitária em cima, a fiscalização, bom, enfim, gente reclamando, sai isso é rápido, não sei o quê. E você vai aprendendo. E pessoas muito diferentes trabalhando juntas. Então, você aprende a dar os limites, você aprende a baixar a cabeça. Então, são experiências que eu tive dentro da odontologia e que eu preciso viver na gastronomia. O primeiro que eu fui totalmente voluntária. Eu não imaginava nem que a Lorena ia me pagar alguma coisa. Mas é para isso. Todo esse processo é esse investimento para amanhã o hóspede que está lá no meu chalé reclamado não sei o quê e eu não falar, tchau, não preciso de você, entendeu? É mais ou menos por aí, né? Sim, isso é muita sabedoria, né? De como, assim, é essencial isso. Muito bom. E É, você se abriu para outras experiências, assim, por exemplo, você falou essa da Fórmula 1, você se abriu para outras experiências que estavam fora um pouco daquilo que você estava atuando dentro da gastronomia, que te traziam experiências diferentes? então, eu comecei a fazer uns workshops na época presenciais. Isso também é uma maneira, me ajudou não só no relacionamento, porque na verdade quando você faz um workshop de gastronomia, você tem 10 pessoas, 12 pessoas no máximo, são pessoas conhecidas. Então é mais fácil de lidar. Mas te dá uma vivência de como se comunicar, de como ensinar, de como responder a questões que são levantadas, que às vezes um cliente que te contrata nem te faz, entendeu? Fiz essa parte de personal chef que a gente faz, que é de cozinheira pessoal, abri essa frente e abri a frente de delivery durante a pandemia, que foi o que mais mexeu, porque já que não tinha mais nada presencial. Esse fim de semana agora eu voltei a fazer presencial, assim, com muitos, está todo mundo vacinado, com muitos cuidados, apesar dos donos da casa não terem mais cuidados nenhum, né? Então todo mundo sem máscara, mas a gente lá na cozinha, todo mundo cuidado.
E acho assim, foram sempre áreas, frentes nesse sentido. Práticas, vamos dizer assim, tá? Teóricas, não. Teóricas eu comecei a ver gerenciamento, gestão de pousadas, de pequenos negócios, e agora entrei lá dentro do Sebrae, vou ver se eu consigo fazer um curso que talvez eu consiga fazer presencial, que para mim, eu sou meio velha, para mim funciona melhor o presencial. Eu gosto de fazer curso, eu gosto de aprender nessa área mais de gestão e de como gerir, de cursos financeiros, que a gente não aprende em nenhuma das áreas, nem na odontologia, nem aqui. Ninguém te ensina, você tem que ir atrás. Essa parte de gestão, realmente, o Sebrae dá um apoio muito grande, né? Eu sou muito fã dessas coisas. Eu acho que existem vários negócios, várias empresas que a gente, assim, a gente vive numa bolha, né? De privilégios, de coisas. Então, eu acho que você sempre vai procurar, nossa, o Master Bam Bam Bam, que fala sobre não sei o que, americano, né? E a gente tem estruturas dentro do país muito sérias, muito, assim, eu fiquei encantada com os cursos que eu fiz, com a disponibilidade, com, assim, das pessoas em te ensinar, em te ajudar, os serviços que eles têm de apoio, sabe? Lógico, não é perfeito, nada é perfeito, mas, assim, eu fiquei muito, muito bem impressionada, e acho que a gente tem que valorizar isso, né? E fazer uso, né? Fazer uso, Valorizar, fazer exatamente. uso, porque tá ali, né? Tá a nosso Exatamente, são serviço. ferramentas, e são ferramentas muito baratas. Existem muitas coisas gratuitas que são básicas, mas que podem, por exemplo, te filtrar. Você fala, bom, vou ver isso, vou ver isso, vou ver isso, vou ver isso. Aí você fala, não, isso aqui não tem a ver com o que eu quero, isso não tem. Esses daqui tem. Então, aí você vai focar o que você tem de tempo, de investimento financeiro, para aquele tema que mais se aproxima do que você quer, né? Sim. Você falou sobre o trabalho em equipe, né? Que quando você escolheu lá a ser dentista, tinha essa questão entre, né, arquitetura e o consultório, você preferiu o consultório para não, porque não era muito. E como é para você agora essa coisa do trabalho em equipe? Então, essa foi uma frase do meu pai. O meu pai era uma pessoa bem, assim, sem papas na língua. E aí ele falou, não, se fosse você fazer odontologia, porque eu sou engenheiro e arquiteto isso, engenheiro aquilo. Bom, eu acho que todo mundo que escolhe uma carreira autônoma ou um profissional liberal, ele já tem uma tendência a ser mais recluso, a ser mais dono das suas verdades, dono do seu ambiente de trabalho, nem sempre um líder, mas assim, dono daquelas coisas que você acredita, das suas verdades. E aí, isso por um lado é muito bom, mas por outro lado, o mundo não é assim. Você precisa se relacionar com as pessoas, e aí quando eu fui atuar na odontologia, eu vi que, assim, só uma parte daquele dizer do meu pai fazia sentido, porque eu continuaria tendo que trabalhar com pessoas que não eram colegas de trabalho, mas que talvez fosse até mais difícil, porque um colega de trabalho, talvez você tenha uma certa liberdade de se expressar. Um paciente, você tem que tomar muito cuidado com como, o que, da maneira que você vai conversar e falar. Então, eu fui vendo que eu ia ter que trabalhar com pessoas, eu ia ter que me adaptar, eu não era a dona da verdade, assim, a não ser nos diagnósticos da profissão, mas eu não era a dona da verdade, o que impactava o outro talvez não me impactasse, o que era importante para o meu paciente talvez não fosse o que era mais importante para mim. Então, ao longo desse tempo, eu fui aprendendo. Fui fazer terapia para aprender a dizer sim, a dizer não, a colocar limites, a ceder por conta disso, né? Porque, enfim, a vida vai também levando você para algumas maneiras de agir e assim, não estou 100%, não sou perfeita, mas acho que evolui bastante.
nesse evento da Fórmula 1, eu consegui colocar um limite numa funcionária, numa pessoa que de uma maneira assim, olha, é assim, não gosto que façam isso, nós estamos aqui para somar, não, mas eu não estou mandando em você. Bom, você pode achar que não, eu estou sentindo que sim, acho que a gente tem uma maneira melhor de trabalhar juntas. E foi assim, uma coisa que na hora eu falei, bom, ferrou. Já fiz mais dois eventos, três com essa pessoa, inclusive um na XP, que a gente ficou as duas na cozinha. Eu falei, meu Deus, foi super bom. Cada uma entendeu o papel da outra e a gente aprendeu a somar, entendeu? Então, é meio por aí, foi nesse caminho. Temos muito a aprender ainda, mas a gente vai aprendendo. O importante é estar aberto para aprender, né? Exatamente, essencial, né? Eu vou só ler o comentário do André aqui para você. Não sei se você chegou a ver. Volta com o canal do YouTube. As receitas estavam mara. Então, o canal do YouTube foi uma coisa que aconteceu na pandemia. O começo da pandemia foi uma coisa assim, todo mundo, bom, ia fazer tudo, né? Eu vou fazer os cursos, eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para a cozinha. E aí, uma amiga minha, que é uma cientista social, uma super socióloga, assim, que eu admiro de paixão, falou, bom, Rê, agora é assim, a gente vai ter que cozinhar, a gente não tem mais ninguém que ajude, o marido dela também não trabalha mais, os dois já estavam em casa, ela, enfim, trabalha com um movimento de democracia e tal, e ele não trabalha mais. Então, e aí ela me sugeriu, ela falou, você não quer fazer umas receitas? E aí a gente se animou, a gente produziu vídeo, pôs música, a Giovana editou. Então, é uma coisa também, você falou, é uma frente que abriu nesse aprendizado, entendeu? E que aí, no fim, a gente acabou parando, porque a gente falou, acho que as pessoas nem estão mais animadas a participarem, né? Então, vale aí a dica do André, entendeu? E, você estava falando, né, sobre a questão da terapia e essa abertura para aprender. Como que você vê, assim, pensando nesse processo de transição, né, de investir numa nova carreira, como que você vê o trabalho interno, esse autodesenvolvimento interno, olhar para as suas próprias questões? Você acha que isso ajuda, atrapalha, influencia ou não influencia? Eu sempre achei. Bom, eu sou filha de psicóloga, né? Eu sempre achei que você olhar para suas questões internas é importante. Acho que existe um momento, acho que existe a maneira, às vezes a gente não encontra a maneira, o momento, mas eu acho que engrandece muito, porque eu penso assim, tudo que eu vou aprender, ou tudo que eu vou fazer, eu preciso ter internamente, eu preciso estar equilibrada, vamos dizer assim, entendeu? Quer dizer, eu tinha muitas questões com essa coisa do relacionamento em equipe, e eu precisava resolver isso. E muitas dessas questões passam por mim, né? Porque sempre a culpa é dos outros, nunca é da gente, né? E aí a gente vai entendendo isso. Então, eu acho que você precisa estar equilibrada dentro de um normal, internamente. E até assim, para clarear o caminho que você quer. Porque eu sou uma pessoa muito contestadora. Sempre fui. E esse contestar demais, às vezes você despiroca, né? Você sai da coisa, você começa a contestar coisas que nesse ponto o Arlindo me puxa para a terra. Ele fala, menos, este contexto agora não pertence ao momento. Guarda na caixinha, mais para frente a gente traz ele de volta para poder entender. Então, esse movimento, eu acho que é uma organização interna mesmo, que você tem que ter. Daí fica mais claro, né? Eu entendi. Quando você está mais centrada, né? Você está chamando de equilíbrio, eu vou chamar de centramento, você consegue ver o que você precisa, né? Ter mais clareza e daí seguir com mais segurança. Né? Exato. É como você está perdido
e você fala assim, bom, eu posso fazer uma fogueira, eu posso caçar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e você, no fundo, você não sabe para onde Assim, você né? vai. Exato. E você acaba não indo para lugar nenhum. Muitas vezes você até retrocede, porque começam a aparecer medos, inseguranças, etc. Então, coisas que você tinha conquistado, às vezes você até retrocede. Então, eu acho que é necessário, sim, uma centralização para ter um foco enfim, né, e poder andar para frente, né? E quais, não sei se você, né, se lembra, tem essa clareza, mas o que você acha que foram suas principais necessidades nesse processo de investir, né, na carreira de... Necessidades gerais, tanto Que para você foram psicológicas mais quanto importantes. materiais. Tá. Eu acho assim, quando isso começou, como eu falei lá com o chá de bebê e tal, a minha insegurança era, mas eu sei realmente fazer isso, porque eu gosto de fazer isso. Entre gostar de fazer ou gostar de alguma coisa e saber realmente fazer, tem uma diferença, entendeu? Então, essa foi a primeira questão, uma das questões mais importantes. Bom, então, eu não sei se eu sei fazer. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar conhecimento para saber se eu sei fazer. Lógico, a gente não sabe fazer tudo, a gente tem que aprender. E a partir, para mim, funciona muito assim. A partir da parte técnica meio que definida, a técnica me traz a segurança psicológica, a segurança do, enfim, organizacional, mas a segurança técnica passa pelo aprendizado, entendeu? Mas até hoje, eu ainda vou fazer algum evento, vou fazer alguma coisa com frio na barriga, até hoje, entendeu? Pode dar errado, pode não dar certo, e dá errado, e coisas acontecem, porque a gente não está numa ciência exata, e aí, quando você tem uma equipe, então, a pessoa que me ajuda sempre, que é uma pessoa que trabalhou aqui em casa 10 anos, aí hoje, graças a Deus, ela fez um curso de técnica de enfermagem, ela está crescendo na vida dela, mas ela sempre me ajuda nos eventos. Ela é uma pessoa muito prática, então ela fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, são duas cabeças. A copeira, vamos fazer assado. São 3 cabeças para resolver o perrengue que apareceu. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que tendo a técnica mais ou menos dominada, a parte, para mim, funciona assim, psicológica, meio que vai na onda, entendeu? Me dá a Muito segurança legal para isso. continuar. Sim, isso que você falou, eu acho super importante, assim, do quanto você ter pessoas ao seu redor, né, que você confia, que tem, enfim, vocês formaram uma equipe afinada. Então, quando surge o problema, vocês conseguem dar conta disso juntas. Então, assim, não é eu carregando sozinha, porque eu sou a responsável, então eu que tenho que resolver. Não, somos nós aqui em conjunto realizando esse trabalho e resolvendo os perrengues juntos também. Exatamente. Essa coisa do eu tenho que fazer, eu sou sozinha, isso é uma herança das grandes mulheres da nossa família. As grandes mulheres da nossa família, desde a minha avó, que fez faculdade numa época em que mulher nem saía de casa, né? Até hoje, a gente vem com essa coisa nos ombros. Não, nós somos fortes, nós fazemos tudo, nós podemos tudo. E isso é uma carga muito grande, né? Eu vou contar rapidinho um evento. Eu fui fazer um jantar na casa do marido de uma amiga minha, e ele é um cara super influente na colônia italiana. Então, eu tinha lá o pai da Carla Bruni no jantar, que graças a Deus ninguém me contou, porque senão eu já tinha, né, fugido, mas enfim. O cara foi na cozinha me dar os parabéns, mas aí a gente teve um perrengue dentro da cozinha, tinham 10 copeiras, 3 pessoas cozinhando, e a gente teve lá um perrengue com o forno. E aí a Elane, que me ajuda, a outra, falou, não, então e se a gente fizer assim? Vamos fazer assim? Vamos fazer aqui?
E deu certo, entendeu? E aí você entende que você realmente essa herança do só eu sou capaz, eu tenho que fazer. Puxa, isso graças a Deus está saindo. Ainda tem muito, mas está saindo, entendeu? Enfim, eu consigo delegar. Delegar é uma coisa muito difícil para mim. Hoje eu consigo delegar. E delegar, e não é só falar faça. Faça e fecha os olhos, cortou, faça. Porque se é para fazer Entregou, né? e você ficar lá, não, faz assim, é assim. Então vou lá e faço eu, entendeu? É bem isso. Você estava falando dessa coisa dos perrengues, né? Eu acho que não cabe na cozinha, mas daí me lembrei quando eu fazia teatro de bonecos. Durante 2 anos eu fiz com um ex-namorado meu, né? E o meu maior medo era exatamente isso, de errar. Né? Só que todo mundo fala assim, cara, mas ninguém percebe quando você erra. Porque o que as pessoas veem é daqui para frente, daqui para Sim, trás, só você sabe o que acontece. é. Né? Os bastidores é você que domina, você que tem a ideia do que deveria ser aquela pessoa que vai receber, né, que está assistindo ali, não sabe o que era o melhor daquilo, assim, o que era que você estava projetando como melhor. Né? Sim, Porque o melhor que você consegue fazer é aquilo que você está conseguindo fazer naquele momento com aqueles exato, recursos, né? exato. E como isso tira, no meu caso, tirava muito peso do medo de errar, de não dar certo. Né? Não, e isso às vezes eu falo, mas eu acho que putz, isso aqui podia ter ficado melhor. E as pessoas falam isso, mas assim, que existe uma coisa do gostar ou de ficar bom ou ficar ruim a comida. Mas eu acho que também, por exemplo, dentro da odontologia, também muitas coisas que eu faço, o paciente não tem condições de avaliar, a não ser que seja uma coisa estética. O que está lá para dentro, um canal, ele não tem condições de avaliar. Mas isso traz também uma responsabilidade para você, porque como ele não tem condições de avaliar, como é que isso vai ser avaliado? Na preservação, ao longo do tempo. Então, você faz uma coisa que não dá problema por muito tempo. Então, foi bem feito. Estava dentro do. Na gastronomia é um pouco mais imediato, é como no teatro. Se você não fez bem feito, a pessoa sentou, comeu, falou, putz, ficou ruim. Então, mas é bem isso. O grau de exigência da gente também vai aumentando. E isso é bom. Só que você tem que transformar esse grau de exigência numa coisa saudável, não no peso no ombro, que às vezes até te impossibilita de fazer as coisas, porque o seu grau de exigência começa a ficar tão alto, que aquilo não é mais um prazer. Eu acho que essa segunda carreira, ela tem responsabilidades, ela tem tudo, mas ela, acima de tudo, ela tem que ter um grau de prazer grande, para poder valer dali para frente a vida da gente, entendeu? Essa qualidade de vida. E isso que você falou, né, dessa exigência e tudo mais, né, desse compromisso, para mim isso foi essencial quando eu deixei a museologia e passei a ser professora de inglês. Eu tive que rever, assim, absurdamente o meu grau de autoexigência. Né? Porque você está, no seu caso, né? Você é dentista, eu museóloga, você está ali há anos trabalhando com aquilo, então você tem as ferramentas, você tem as experiências, você já passou por muita coisa, a fase de teste já passou e você já criou segurança dentro daquilo que você faz. E daí quando você passa a fazer algo novo, e daí a minha história é diferente, né, da sua, passa a fazer algo novo, no meu caso, que eu não fiz um processo de preparação para dar aulas e tal, eu tive que rever e quebrar mesmo ali na prática todos os meus níveis de alta exigência, não de compromisso com o que eu estava entregando, Sim, mas de alta exigência no sentido de saber, de ter plena consciência do que eu era capaz e ser verdadeira com aquilo, né? sim, Do que eu sim. era capaz de entregar. Que esse é o meu melhor neste momento e a partir disso eu caminho. Mas Exato. isso foi um processo interno assim bem conflituoso, doloroso, mas eu sou muito grata a ele porque
a gente cria, pelo menos eu, né, ao longo da minha carreira de museóloga, eu criei ideias muito cristalizadas sobre isso, né, sobre eficiência, né, o que é um bom trabalho, enfim, e que tive que revisar tudo isso e foi super importante. Assim, me abriu, eu acho que daí me abriu para isso que você está chamando do prazer, né? E daí eu passei a Exato. ver muito mais alegria naquilo que estava surgindo na minha vida, fosse dando aula, fosse facilitando. E não como uma punição, né? Eu acho que assim, esses rompimentos, essa transição de carreira, quando ela é imposta, ela é mais cruel. Você pode estar mais preparado, dependendo da carreira que você tinha, você pode estar mais preparado financeiramente para mudar de área. Então, você era uma executiva, você tinha lá o seu pé de meia, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Bom, eu tenho como montar uma lojinha, um brechó, ou fazer um curso, ou me. Quando você faz uma transição mais lenta, como a minha, é mais fácil. Em termos de quebrar, é menos doloroso. Mas, ao mesmo tempo, é assim, é mais difícil de você deslanchar. Porque é a história da vaquinha, quer dizer, você precisa ter aquele rompimento, você precisa precisar da sua nova carreira. Senão, você está sempre ali carregando a segurança com você. Então, você precisa ter isso em mente. Isso assim, hoje é o meu trabalho mental e psicológico, é entender que eu vou ter que fazer essa ruptura, essa cisão, e em que momento eu faria essa cisão, e como é que eu vou me planejar para passar esses primeiros anos e tal, depois dessa cisão. Porque senão é isso, você sofre muito. E às vezes, se você não é uma pessoa persistente, etc., você sofre tanto que você desiste. E aí é a coisa mais triste que pode acontecer, entendeu? Você sonhou tanto com alguma coisa, ou enfim, você abriu uma possibilidade e você desistiu dela, entendeu? Ou do que quer que possa vir. Então, eu acho que esse planejamento, se é possível, é importante. Com certeza. Ah, eu adorei, Rê. Que Se você bom. quiser complementar com mais alguma coisa, se o pessoal tiver pergunta, tiver curiosidade também, pode mandar aí. Exatamente. Não, eu acho isso. Assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouco. Não sei se eu sou assim, né, uma referência, mas acho assim que, como eu aprendi, sempre é bom ouvir outras pessoas, entendeu? Abrir os ouvidos para outras pessoas, porque sempre alguém vai ter algo para te acrescentar. Eu falo que é igual curso na odontologia. Depois de 32 anos, você vai fazer um curso de 4 dias. Aquela pessoa, ela fala tudo que você já está careca de saber. Mas às vezes ela fala assim, um parágrafo, que fala, puxa vida, como assim? Há 32 anos eu não vi isso, entendeu? Então, ouvir. Eu acho que é importante. Por isso que eu agradeço. Talvez alguma coisa que eu possa ter dito aqui ajude alguém. E é o melhor que podia acontecer. E, enfim, ter essa oportunidade, e principalmente com você, que eu acho que a gente, assim, acompanha algumas coisas, às vezes a gente acompanha até um pouco mais de lado para não interferir, mas a gente, assim, entendeu esse conflito que você passou interno, entendeu essas mudanças, percebeu isso, às vezes você, o quanto isso foi custoso e como é que isso está sendo, ainda está sendo um caminho, né? Como está sendo para mim. Então eu fiquei muito feliz, assim, estou super feliz de ter participado. Estou até emocionada Não, de não que é ouvir isso, isso. é um privilégio de você ter me escolhido assim, para começar, para falar alguma coisa, porque é sempre bom, é sempre gostoso a gente saber que a gente tem algo para falar para as pessoas, né? Isso é incrível, Ah, eu acho que essas trocas são super importantes, né? Porque, para a gente saber que a gente não está sozinho no mundo naquilo, nos nossos desafios. Né? Eu acho que transição de carreira é um processo de desafio.
Sim. né? Que a gente se coloca, o que a vida traz pra gente e tal. Então, saber que a gente não está sozinho, para mim é um ponto essencial. É, Né? é. Por isso que eu escolho fazer essas trocas, porque a gente aprende uma com a outra, né? A Sim. gente, com as histórias de cada um, talvez eu ainda não tenha vivido esse processo, mas quando eu vier a passar por ele, eu já escutei pessoas que passaram por ele, daí eu, né, posso utilizar dessas ferramentas, dessas memórias, para daí analisar melhor o meu contexto e ver qual Sim. caminho trilhar. E às vezes até assim, para aquela coisa que assim tá mal parada na sua vida e você não entendeu ainda o que está acontecendo, mas tem coisas te deixando insatisfeitas. Insatisfeito, insatisfeito, insatisfeito. E a hora que você vai lá dentro, ou na terapia, ou enfim, cada um tem o seu jeito de... Você vai ver que você precisa mudar. E ouvir outras pessoas às vezes é o empurrãozinho que você precisa, entendeu? É a palavra amiga, é o conforto, é o acolhimento que você precisa para fazer isso. Eu estou vendo a Gisele aqui ouvindo a gente. A Gisele é um exemplo disso. Ela trabalhou na mesma empresa que eu e assim, há pouco tempo, ela foi desligada da empresa, ela é dentista e ela está partindo para uma outra carreira, para uma outra coisa que ela gosta, enfim. E assim, tem que dar um super apoio, porque é por aí. E ouvindo pessoas é que a gente vai assim, puxa, eu posso. É difícil, mas eu vou. E aos pouquinhos a gente vai indo. Eu acho assim que todo mundo é capaz. A gente é capaz, entendeu? E como diz o outro, né, brasileiro não desiste nunca. E a gente não desiste nunca mesmo, entendeu? Maior perrengue do que a gente passa hoje aqui nesse país e a gente está lá, entendeu? Então é meio por aí, assim, é um recadinho político dentro da nossa live gastronômica e de mudança de carreira, entendeu? É isso, a gente não pode desistir. Não, e assim, para mim, nesse contexto também é importante entender que muitas vezes assim, não sou eu, é o processo, né? Isso faz Exato. parte do processo. Ah, não é porque eu sou mais, não é porque eu sou menos, não é porque eu tô mais preparada, eu tô menos preparada. É porque todo mundo, ou grande parte das pessoas, vão precisar passar por isso. Sim, Porque é assim, sim, né? Então, sim, eu acho que isso também dá um incentivo maior para a gente continuar trilhando, sim. né? Assim, tudo bem, respira, sabe? Eu vou ter que passar por isso, todo mundo passou, eu vou passar também, né? Eu vou ser Então, É, tira, né, esse peso, essa coisa de ninguém pessoalidade. morre por causa disso. Está todo mundo aí dizendo, ó, também passei, estou aqui hoje. Tem o outro dizendo, ah, meu Deus, eu vou ter que passar. É isso, é a construção. E isso passa por aquele equilíbrio interno da gente, pelo suporte que a gente tem de família, de amigos. Às vezes você não tem uma família que te apoia, mas você tem amigos que te apoiam, entendeu? Então é isso. Eu acho que enfim, é difícil, mas é aí, é assim que tem que ser, e é assim que a gente vai. Isso, né, do apoio, você falou antes, né, da nossa herança familiar, das mulheres fortes. E para mim isso foi muito um aprendizado muito importante de quando a gente se abre para receber, tudo fica mais leve e as ajudas chegam. É, 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 Elas chegam, assim, não necessariamente das pessoas que você espera, como você disse, mas às vezes é de amigo, uma pessoa que você nem conhece, que você trocou ideia uma vez, ela chega e te apoia. E assim, e as coisas vão surgindo no caminho e vão te apoiando, e você vai conseguindo caminhar, vai seguindo em frente. Então, realmente estar aberto, né? Como você é, disse, estar aberto a aprender, uma, aberto a receber. um amigo meu uma vez falou para mim assim, ele falou, sabe, quando a gente tem a mão aberta para dar, a mão está aberta para receber. Então, é uma troca, entendeu? Então, a gente precisa ser generoso com a gente precisa ser generoso com a vida, a gente precisa ser generoso com as pessoas, nessa generosidade de ouvir, conviver, etc. Porque é isso, a hora que você é generoso,
a generosidade vem, entendeu? A mão está aberta e ela vem. E é exatamente disso. Muitas vezes vem de pessoas, você assim tem certeza que aquela pessoa vai fazer a diferença na sua vida. Nunca. E outras que você nem imagina fazem muita diferença, como a história da Jo Copeira, que eu encontrei no primeiro evento, que me apresentou para assim, clientes assim, bárbaras, entendeu? Clientes maravilhosos que me deram inúmeras oportunidades. Uma pessoa que eu não conhecia e que você fala, puxa vida, quem é? Entendeu? Eu tenho essa minha amiga do catering, ela tinha um rapaz que trabalhava com ela como garçom, como, enfim, um barman, e apresentou ela dentro da XP, que é uma mega empresa. E hoje ela coordena toda a área de alimentação. Quer dizer, então, você fala pessoas que você tinha pouco contato pessoal, não é? Independe do nível de atuação delas, mas de pouco contato pessoal, era uma coisa meio profissional só. Que te abrem portas, né? Então é isso, as coisas vêm e vêm da onde às vezes a gente menos espera, né? E a mão tem que estar lá aberta, e os ouvidos e o coração calmo para ouvir e aceitar e transformar isso em impulso para a gente continuar e para a gente seguir em frente. Arro! Que mensagem linda! Gratidão, muita gratidão. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Amei, Rê, amei te ouvir, entrar mais em contato com essa história linda sua. Que bom, E que vou me bom. hospedar lá na sua pousada. Estamos lá, estamos lá. Ainda tem alguns aninhos para construção, mas tá indo, está começando lá. O importante é sempre isso, começar e ir dando seus passinhos. Se demora mais ou demora menos, não importa. O importante é que você está pondo um tijolinho na frente do outro, dando um passinho para frente, devagarinho ou rápido, você vai chegar lá. O fim está ali. É só você, o caminho a gente vai trilhando de como a gente pode, se permitindo, né? Se permitindo. Gratidão, Rê. Obrigada, viu, Tá? Beijo para você. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente e que tirou aí um tempinho do seu dia, da sua correria, para nos né? Um privilégio poder falar para as pessoas e tudo mais. Agradeço também a todas as pessoas queridas aqui na live que estiveram com a gente esse tempo. Apareçam mais, venham conhecer mais histórias. Isso. Amanhã também às 9 horas da manhã. Amanhã vai ser Magui, que fomos sócias, né, numa empresa de desenvolvimento e criação de exposições. Também vai ser um papo muito bacana. E eu vou te pedir uma coisa, então. Faz esse divulga pra gente essa sua sequência de lives para eu poder acabar divulgando para as pessoas também que me seguem na gastronomia e que estão aqui, que não, né, assistiram e gostaram, para elas também terem essa programação, porque às vezes, como você não está dentro desse meu grupo, a gente vai divulgando também, porque é importante, eu acho. Coloque lá no grupo da família e a gente transforma isso. Pode deixar. Obrigada. Grande beijo. Beijo a todos. Obrigada, viu? Beijo. A live vai ficar salva, tá? Tá perfeito. Porque tem gente que pediu para poder assistir mais tarde, né? Isso. Então tá bom. Beijo, querida. Beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada.